seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui juntinho comigo para mais este Lado a Lado. Minha conversa de hoje é com o senhor João Lamolha, um saltense muito conhecido na cidade por sua contribuição em vários setores da comunidade. Seu João é sobrinho do saudoso médico e deputado estadual Dr. Arquimedes Lamolha, único filho da terra a representar Salto na Assembleia Legislativa, e o fez por 30 anos. Então, que eu convidei o seu João para vir aqui ao Lado a Lado hoje para conversarmos, falarmos sobre essa história de vida e obra desse importante saltense que foi o Dr. Arquimedes Lamolha. Bem-vindo, seu João. Muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui prazer hoje. É todo meu. Seu João, o senhor acompanhou de perto a trajetória aí do Dr. Arquimedes. Conta pra gente sobre essa exposição que vocês fizeram recentemente na festa Ítalo-Saltense, junto com a Sociedade Giuseppe Verdi, Sociedade Italiana, e que trouxe vários objetos e documentos da vida do Dr. Arquimedes. E a exposição mostra como o Dr. Arquimedes era uma pessoa polivalente, que atuava em várias frentes, né? Comenta pra gente. O Arquimedes sempre foi um líder nato. E ele conseguiu, além das travessuras que fez na escola, um monte de coisa, ele sempre conseguiu um respeito fabuloso, porque ele foi criterioso e sempre trabalhou em silêncio. Como trabalhou em silêncio? Ele fazia as coisas corretas e sempre observando o povo no sentido de medicina, o povo no sentido de direito, o povo no sentido de qualificação. O que é que ele fez? Ele se candidatou, primeiro ele fez a medicina, com o terceiro ano de medicina, que descobriram que ele era enfermeiro, descobriram que ele estava no terceiro ano, passou a ser enfermeiro, depois assistente de médicos. Ele era faxineiro do hospital, faxineiro. Né? Aí quando descobriram, passaram ele a enfermeiro. Faxineiro. E ele, do termo dele ganhar o salário, esse tipo de coisa, ele conversava com as freiras lá do hospital. Então arrumou um quartinho lá para ele, a troca de comida e moradia. Dentro do hospital? Dentro do hospital. Depois que se formou médico e tal, o Conde Matarazzo conheceu ele, disse que foi o patrimônio do hospital, como foi até 93, que depois fechou. E ele teve um círculo de amizade muito grande e respeito por todos os outros médicos e professores, mestre dele. Ele começou mais ou menos, acho que foi em 43, 43, se eu não me engano, essa idade, que é a primeira carteira profissional dele. Tá? Então, ele começou assim, aí passou na política como vereador, se elegeu em São Paulo como vereador, ampliou no círculo de amizade, o conhecimento e foi crescendo. Depois passou para deputado estadual. E em 58 ele se elegeu a primeira eleição dele, com 3.000 e poucos votos, se eu não me engano, e era muito naquela época, pela população e pelo círculo ainda de amizade. Então, a vida dele, como está lá polivalente, o Oséias escreveu isso aí, ele sempre foi assim, sujeito simples, correto. E atuou como médico, como deputado político? Como vereador, como deputado, né? Como secretário da saúde que ele foi. Ele sempre foi simples, não foi assim, um sentido arrogante por ter o diploma, isso, aquilo. A roupa dele também foi sempre simples, não teve nada assim de sofisticação, camisa, ele usava a camisa,
A Dita era uma funcionária do hospital, que terminava o serviço dela, ela ia lá no quarto dele, fazia limpeza e tal, não sei o quê, levava a roupa dele para casa dela, passava, engomava, no dia seguinte estava lá, na semana seguinte, já estava tudo lá para ele. A Dita foi praticamente uma segunda mãe para ele quando... Lá em São Paulo. No hospital. E, seu João, esse material da exposição na Festa Ítalo, e mais alguns pertences, parece que vão fazer parte de uma ala especial do museu da cidade, é isso? Não. A exposição foi que estava lá, que o Zé apresentou, uma parte já tinha sido doada. As medalhas que ele tinha e mais o título, o diploma dele de medicina e uns instrumentos. Isso aí foi quando o Pilson era prefeito, abriu o negócio lá na estação, que deu o nome dele. Era de ortopedia, O que nós fizemos? Todos os títulos que ele tinha de cidadão, todos os outros diplomas que ele tinha, estavam numa caixa de papelão na casa dele ainda. Ele morreu em 96. Aconteceu o negócio sobre o inventário e tal, mas ninguém mexeu lá. Para pegar isso, aquilo. E eu não entrei mais na casa dele. Então, uma das irmãs dele bloqueou a entrada. Sei. O Dr. Rony Ferrari, você deve conhecer, tá? O Dr. Rony Ferrari foi solicitado para ele, falou, Rony, minhas irmãs são, o Rony conhecia, minhas irmãs são muito simples, isso, aquilo, você dá uma passada por ali, porque ele estava sabendo já que o coração dele estava sendo dilatado. Doutor Arquimedes. E uma hora ou outra ele ia. Eu conversei com ele dia 31 de maio de 96, lá no hospital. Ele morreu dia 8 de junho de 1996. Uma semana praticamente depois. Então toda essa papelada que estava lá, foto, um monte de coisa, centenas de fotos. Toda essa papelada a Tuca trouxe na minha casa. Eu comecei a separar todos os diplomas que ele tinha, o que pude plastificar para ficar plastificada, deu mais de 36, 37 papeladas só dele. Tá? E os outros 19 diplomas, tá, que não deu para mim ocupar na plastificação, nós enquadramos em coisa de alumínio, na moldura de alumínio com vidro e tá. Ficou bonito, tá bonito. Mas só foi apresentado 2, 3 coisinhas lá embaixo nessa exposição. Foi apresentado também 2 fotos lá de 1945, baile de inverno. Tá? Eu dei as fotos para ele, falei, isso aqui é relíquia. Dei uma foto também lá para ele de quando começou uma romaria para Itu, buscar, não me lembro agora o que era, mas era uma foto que tinha uma romaria para todo mundo ir para Itu. Mas, seu João, essa exposição e também a criação de um espaço para o Dr. Arquimedes no museu é muito importante, porque muita gente só conhece o nome Arquimedes do nome da praça, né? Que é a nossa praça principal. Então as pessoas precisam conhecer essa história do Dr. Arquimedes, né? Nina, na verdade, hoje, você fizer uma pesquisa, eu falei com o Jorge, se você fizer uma pesquisa na cidade, você não vai achar 75, vai achar 75, não vai achar 20% que conhece Arquimedes. Então, nessa situação hoje, já faleceu faz 27 anos, tá? Ficou estagnado. Tá? Precisamos divulgar, né? Inclusive, aqui tem o livro
que o saudoso também, seu Walter, escreveu, né, a biografia do Arquimedes Lamolha, e conta muito da vida dele aqui, inclusive fala que ele tinha o título de médico dos pobres. Eu queria que o senhor comentasse esse médico pobre, dos parente pobres. E mulher da vida. Ele disse que ele não cobrava. Ele era o médico dos 3P. Viu? Disse que ele não cobrava Nunca consulta, cobrou. cirurgias. E foi. Tá. Então, Salto não conhece, na realidade, Salto não conhece, a maioria não conhece quem foi ele. E ele atendia e não cobrava, atendeu muitos saltenses lá no hospital, né, em São Paulo. E também, como deputado, trouxe muitas benfeitorias aqui para a nossa cidade. Eu queria que o senhor lembrasse aqui comigo algumas das coisas que ele trouxe enquanto deputado, enquanto secretário estadual de saúde. Bom, o que ele trouxe mais para cá foi sentido de escola. Trouxe também o Leonor, a mudança aqui para o Paula Santos, a escola de SEMOS, alguns SEMOS aí foi com o dinheiro de verba que ele conseguiu para trazer para Salto. A escola Benedita de Resende também. Deu nominação da Dolores, deu nominação da Otília, que foram professores aqui na cidade também. Não, O tombamento da Rocha Motoné também foi ele, né? Ele também fez essa parte aí da Rocha Motoné. Não, na realidade, como ele sempre foi, ele sempre disse isso, que ele nunca foi apegado a dinheiro. Uhum. Tinha os seus salários de médico, do INSS, tudo isso aí. Mas ele nunca foi apegado a dinheiro. E o que ele pôde fazer, ele fez, sem cobrar nada. A vida dele foi de um sujeito simples. Uhum. Tá? Com todo o título que ele teve, medalha e tal, que nossa senhora, podia... Se fosse alguém aqui tivesse um pouquinho mais de consideração, poderia tombar a casa dele, poderia tombar a casa, um patrimônio do município, e fazer lá, não só no museu, mas fazer só da casa dele o que ele fez. Dá para forrar a casa dele de fotografia. Memorial mesmo, né? Entendeu? Como tem em várias das cidades que alguns artistas têm onde nasceu e tal, isso aqui. Bom, tá. Ele, na realidade, ele teve a vida que procurou fazer. Cuidou dos pais. Cuidou do pai e das irmãs. E não teve filhos, né, seu João? Não. Quantos sobrinhos ele teve? Sobrinho? Família, que tamanho está essa família? Sobrinho por parte da família de Domingos Lamolha, por 18. Hoje estamos em 16. E depois agora vieram os sobrinhos netos e está enorme a família, né? Até eu tenho sobrinho bisneto já. Então, Bina, a vida dele, para falar, acho que foi franciscana. Seu João, o Dr. Arquimedes, ele foi também jornalista, né? Atuou aqui, foi dono, inclusive, do jornal, no Liberal, né? E sempre escreveu para jornais aqui da cidade, né? Sempre. Ele foi o fundador do Jornal Liberal, 7 de setembro de 1949. Eu fui entregador e fui tipógrafo. No Jornal Liberal também, né? Com o doutor Mário Dota, com o Paulo Miranda e Joaquim Sontagem. Foi saindo um de cada vez, foi saindo, depois sobrou para o meu pai. Meu pai que começou a ajudar ele e até a comprar o primeiro imóvel dele na cidade. Isso em 1950, 51. E ele escrevia o Ser Saltense. Ser Saltense. Depois de uma temporada que ele conheceu o Cabecinha, Sei.
Alcione, Eu já entrevistei o Cabecinha aqui também. Alcione Pereira, Uhum. Cabecinha, que namorou a Zulema Morato, né? Também fui o correio, pombo correio de bilhete para os dois. Eu fui sempre um serviçal praticamente, tá, viu? Para isso. Sempre fazendo isso daí. E ele, com o liberal, foi seguindo, entrou na última etapa, estava o Walter Lenz, de Mursala e o Januário. Que Tá? depois formaram o Taperá, né? Aí que ficou, cedeu todo o material, todo o equipamento por Walter, por Edemur e por Nenê Carola. Tá? Ele sempre foi um grande apoiador aqui da imprensa local, né? É. E escrevia muito bem, né, seu João? Ele? Inclusive o senhor me trouxe aqui, tô felicíssima, olha. Me trouxe aqui, eu ainda vou ler, né, os livros antigos que ele escrevia de poesia, né? Tem a Epopeia de Salto, a Escola Paulista de Medicina Cinquentenário e também tem o Colégio de Itu, Regente Feijó. Muito obrigada, viu? Vou ler. E a gente tem que falar aqui, né, que o Dr. Arquimedes foi o autor da letra do nosso hino de Salto, do Salto Canção, não é? Ele escreveu e teve a parte musical foi do Salem. Esse moço foi advogado. Muito amigo dele, né? O senhor estava me contando antes da gente entrar. O Salem foi muito amigo do Dr. Arquimedes. Foi, e o Salem fazia o direito, se formou em direito, né? Porque deu uma alavancada, Arquimedes deu a alavanca para ele. E ele ia lá no hospital, fazia como rábula, né? Uhum. Disse rábula. Ele estava fazendo direito, ele fazia o termo de processo, o Arquimedes assinava o processo para ele levar lá no fórum, essas coisas de trâmite judicial. Porque o doutor Arquimedes fez direito também, mas nunca advogou, né, de verdade? Não. Nunca exerceu na prática, né? Fez o direito, fez o direito porque numa conversa saiu entre ele e um advogado. Esse advogado falou assim, você entende de medicina, você não entende de lei. Desafiou ele, né? Ele foi buscar. Como que não? Vou entender. Se eu não entendo agora, vou entender, né? Então, agora vai lá. E seu João, onde que o Dr. Arquimedes gostava de estar aqui em Salto, quando ele vinha para cá? Porque ele passava maior tempo em São Paulo, né? Lá no hospital, trabalhando, ou na Assembleia. Quando ele vinha para cá, onde que ele ficava? Bom, para almoçar e tal, algumas vezes ficava lá na casa da mãe dele, lá onde ele nasceu lá. Mas era ali na Barro Júnior? O bar que ele ficava mais, ficava aqui no bar do Pierim Garcia, tá? E do Gino Pandeló, aqui em cima, que tinha. Vila Nova. Ficava ali. E depois, para Itu, ele passava lá na padaria lá do Belucci, passava na casa do Faustino, que tinha o café ituano, passava na casa do seu Luiz Guido, que era um vereador, e passava lá no ginásio para conversar com o João Bispo, que estudou junto com ele no ginásio. Então a frequência dele sempre foi assim, em bar modesto, né? Para encontrar os amigos mesmo, né? E ia na casa lá do Mário Manco, que o Mário Manco morava em Itu, ficava Virgínia, pegava, foi padrinho da filha dele, falar de padrinho, se ele fosse dar presente para todos os auxiliados dele de casamento, de batismo, de crisma, ele dava o ano inteiro, sem dinheiro. Em Porto Feliz também tinha os prefeitos lá, o seu João, teve o
outros vereadores lá também, que agora também é difícil de lembrar muito o nome. Chegava em Tietê, era na casa do Dito Biasotto, chegava em Laranjal, era na casa do Nardini, cabia, e a gente pousava algumas vezes na... O senhor acompanhava ele? Eu viajei com ele praticamente, fazendo campanha, quando eu morava lá em São Paulo também, né? Depois nós moramos lá em São Paulo 7 anos, eu saía com ele quase toda semana. Lá em São Paulo, de segunda-feira, eu ia buscar ele na Assembleia, saía do escritório, ia buscar ele na Assembleia, pegava ele lá às 6h30, 7 horas, 8 horas da noite, nós íamos na Baixada do Glicério, tinha uma casa lá de jogatina, nós não jogávamos baralho, ele nunca jogou baralho assim, depois que se formou e tal. E a gente ia lá jantar, era do Tanaka, o Tanaka queria, o Arquimedes operou ele, isso, aquilo, então ele obrigava o Arquimedes a ir jantar toda segunda-feira lá. A gente ia, mas não toda segunda-feira. Na terça-feira já tinha os outros compromissos, na quinta-feira ia para Santo André. Eu pegava o subúrbio, ia até Santo André. Ele ia com o carro, depois chegava lá no 1º de maio, lá em São Paulo, lá em Santo André, e a gente voltava às 11 horas, meia-noite, e voltava, ficava ele lá no hospital, depois eu ia trabalhar no dia seguinte, e sexta-feira eu vim embora. Eu trabalhei no Zampronha. Zampronha era na Rua Cantareira, número 1059. A Rua Cantareira era a Rua do Mercadão. Tá. Depois eu comecei a preencher formulário, ficha que tinha o Votorantim, tinha Matarazzo, tinha Alpargatas, que era empresa de nome e renome. Então eu fui preenchendo ficha. Aí fui no Matarazzo, sem intenção com a cunha dele, nada. Me chamaram, fiz o teste, 4 operações, português, esse negócio todo, né? E depois de uns 30 dias me chamaram para trabalhar na Água Branca, que tinha uma fábrica lá de macarrão e sabão também. Aí eu falei, não, eu prefiro aqui no escritório central. O escritório central tinha mais de 2.000 funcionários. Aguardei mais uns par de dias lá e no dia 16 de outubro de 61 fui chamado para trabalhar. Que eu fui registrado lá. O rapaz que tem do departamento pessoal lá, que era um subchefe, falou, o que você é do doutor Lamoura? Eu falei, sou sobrinho. Quanto tempo você está aqui em São Paulo? Eu falei, eu estou aqui há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Ele falou, por que você não veio antes? Eu falei, porque eu não sabia. Tá. Fiquei 14 anos lá. Como ele era conhecido, o doutor Arquimedes, né? E querido, né? Para você ver, Mirna, para você ver, além disso daí da gente sair daqui, trazer amigos que nós trouxemos para Salto, que ele trouxe para Salto, que ficou na casa dos meus pais, né? O círculo dele, teve Vicente Leporassi, da Bandeirantes, Moraes Sarmento, da Bandeirantes, Capitão Barduino, da Bandeirantes, José Paulo de Andrade, que até há pouco tempo, acho que ele falava do Arquimedes aí, que faz tempo que eu não ouço rádio fora daqui. Tá? Então, o círculo, o J. Silvestre, o Ayrton Rodrigues, com a mulher dele, no Almoço com as Estrelas, tá? O círculo dele era muito grande. Tá? No próprio interior, ele chegou, no Coca, ele chegou a ter mais de 5.000 votos. Tá? Impressionante, na época era muito, né? Por quê? Porque a gente trabalhava, ele também trabalhava, fazia um monte de coisa, e tá feito, não tem que voltar para trás nada. Entendeu? Operou no Hospital São Cristóvão, em São Paulo, não só no Matarazzo, ele trabalhou no Hospital São Cristóvão, ele trabalhou aí na Santa Casa. Não foi empregado da Santa Casa, ele era médico autônomo lá, ele trabalhou no hospital aqui, ele não foi empregado da prefeitura lá no hospital, era um médico autônomo lá. Tá?
Então, ele não tem o que você achar algum defeito nele. E seu João, qual o maior ensinamento que o Dr. Arquimedes deixou para o senhor? Acho que foi humildade. Humildade. Eu fico muito feliz da sua presença aqui para a gente registrar todo essa história do Dr. Arquimedes. Eu desejo que realmente a cidade tenha um espaço no museu para contar a vida e a obra do Dr. Arquimedes, né? Ou que se faça um memorial do Dr. Arquimedes, como o senhor sugeriu. E então queria agradecer a sua presença aqui no programa, né? Eu que agradeço. Essa boa vontade de ter vindo aqui conversar comigo. Eu que agradeço, Bina, de vir aqui falar com você, tá? Como eu falei com o Jorge, se alguém quiser alguma coisa de Arquimedes, se alguém precisar, eu tenho ainda algumas revistas na minha casa, não tenho muito, mas tenho algumas revistas na minha casa, porque eu mandei para muita gente, tá? Quando o Walter fez isso aí, acho que foi em 2014, se eu não me engano. Seu João, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, desculpe de incomodá-la. Imagina, foi ótimo. Registramos aqui, doutor Arquimedes. Se precisar de alguma coisa, pode bom. falar comigo. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanha aqui o Lado a Lado pelo YouTube. Beijo no seu coração, curta, comente, dê um like e inscreva-se aqui no nosso canal. Sexta que vem eu tô de volta.